Estados Unidos e Irã trocaram novos ataques em meio a um cessar-fogo que já era muito frágil. O presidente americano Donald Trump chamou os iranianos de pessoas más e disse que o acordo provisório para encerrar a guerra acabou. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, é quem tem agora as informações ao vivo para a gente sobre isso. Américo Martins, meu querido, muito bom dia para você. Bom, a fragilidade desse cessar-fogo, a gente já tinha conhecimento, já falávamos, né, sobre isso em outras oportunidades aqui, inclusive porque ataques seguiam acontecendo de forma mesmo que seja pontual, assim como também troca, né, de ameaças, inclusive, permaneciam acontecendo em diversas ocasiões. Mas agora, acabou de vez o cessar-fogo, meu querido. O que deve acontecer com aquelas negociações que estavam em andamento? Bom dia. Olá, Débora, muito bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que nos acompanha. Esse é o maior teste, sem dúvida nenhuma, o teste mais forte com relação a esse cessar-fogo, que é um cessar-fogo muito instável e muito frágil. Por que eu digo que é o maior teste? Porque nós estamos tendo desenvolvimentos tanto militares como diplomáticos que são muito preocupantes. Começando, claro, com a parte militar. Todo esse capítulo dessa fragilidade, desse problema, desse ponto com relação ao cessar-fogo, começou essa semana quando o Irã, sem aviso, atacou 3 embarcações, inclusive petroleiros, que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. Aparentemente, esses ataques iranianos foram feitos porque essas embarcações não estavam passando por uma rota pré-estabelecida pelo Irã. O Irã quer que todas as embarcações passem por uma rota muito mais próxima do país, onde eles podem ter controle e, eventualmente, lá na frente, falar em controle desse tráfego marítimo até para cobrança de pedágio. Mas existem outras rotas mais próximas de Omã. Foi aparentemente nessas outras rotas que essas 3 embarcações foram atacadas. Os Estados Unidos consideraram isso um ataque direto ao cessar-fogo, ao memorando de entendimento que foi assinado, levando à paz provisória entre os 2 países. E para evitar novos ataques do Irã contra embarcações, os americanos atingiram 80 alvos dentro do Irã, em retaliação a esses ataques contra os petroleiros, nas imediações ali do Estreito de Hormuz. Eram pequenos barcos da marinha iraniana e posições da Guarda Revolucionária na costa. O Irã resolveu então retaliar mais uma vez e aí partiu para um ataque contra bases militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. Então a gente se aproximou perigosamente do mesmo padrão que a gente tinha quando se tratava de uma guerra aberta, com Estados Unidos ou Irã atacando, o outro lado retaliando e o Irã também respondendo com ataques contra outros países na região do Golfo Pérsico. Então a gente tem o envolvimento desses terceiros países que reagiram diplomaticamente muito forte contra o Irã. Só que além desses ataques militares, os Estados Unidos também suspenderam uma autorização para que o Irã pudesse vender petróleo. A partir daí, o Irã disse que considerava que parte do acordo de paz provisório entre os 2 países estava suspenso. E o presidente Donald Trump reagiu agora há pouco na reunião de cúpula da OTAN, dizendo que para ele o acordo de paz tinha acabado. Disse que os 2 lados podem continuar negociando, mas que para ele isso é perda de tempo, indicando inclusive que ele consideraria a volta dos ataques mais pesados contra o Irã. Então, ao mesmo tempo, Débora, a gente tem uma situação militar instável e temos também uma reação muito forte dos 2 lados do ponto de vista diplomático, com os 2 lados acenando para a possibilidade do fim desse acordo que já era frágil desde o início. Então é um teste muito sério com relação à paz no Oriente Médio. A única esperança que temos aqui neste momento, Débora, é que não interessa a nenhum dos 2 lados, nem aos Estados Unidos e nem ao Irã, voltar a uma guerra completamente aberta. Então existem caminhos para impedir que a guerra volte a ser do jeito que ela era. Mas, de fato, a situação é complicada e é um teste que é muito severo, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista diplomático.
E essa situação delicada, né, Américo, que você nos relata, essa situação delicada militarmente falando nessa região, já era um forte gatilho para que as empresas, principalmente aquelas que são voltadas para a logística, enfim, para as empresas que necessitam utilizar ali o Estreito de Hormuz para navegação, para poder escoar petróleo, para poder escoar produção, enfim, seja levar mercadorias ou trazer mercadorias, essas empresas elas não estavam se sentindo tão confiantes a ponto de retomar a navegação naquela região ao que tínhamos antes da guerra. Tínhamos parte da navegação retomada, mas ainda nada comparado ao que tínhamos antes da guerra. Nesse momento, como que está o tráfego pelo Estreito de Hormuz após esses ataques, então, Américo Martins? Porque se o negócio já não inspirava segurança, agora, depois disso, depois dessas falas de Trump, deve piorar, né? Sem dúvida, muito menos segurança. E nós já estamos vendo o impacto disso, que é o terceiro ponto dessa crise. Falamos do ponto militar, falamos do ponto diplomático e agora vamos falar do ponto econômico. O que aconteceu? Essa instabilidade toda está fazendo com que vários petroleiros desistam de passar pelo Estreito de Hormuz. A CNN está monitorando isso muito de perto e pelo menos 4 grandes petroleiros e outras embarcações que carregam também gás recuaram e desistiram hoje apenas, nesta manhã, de passar pelo Estreito de Hormuz. A gente não voltou até agora aos níveis pré-guerra, quando cerca de 130 embarcações passavam por esse canal que é tão importante aí para a economia mundial. Desde que o acordo foi assinado, no melhor momento a gente teve cerca de 50 embarcações passando pelo estreito. Como você disse, mostrando aí a preocupação, inclusive das empresas de navegação com relação à segurança. Então, todo mundo sabia que o acordo era frágil, mas agora isso está muito exposto. Portanto, as empresas de embarcação, os grandes cargueiros estão desistindo de passar pelo Estreito de Hormuz. Isso é o terceiro grande teste, o terceiro grande ponto, porque afeta o quê? A economia. E qual foi o impacto direto? Primeiro, dos Estados Unidos suspenderem aquela autorização para o Irã exportar petróleo e agora com esse volta do fechamento do Estreito de Hormuz, pelo menos na prática, porque as embarcações não estão querendo passar por ali, o impacto foi imediato na economia. Porque o preço do petróleo, como você sabe muito melhor do que eu, Débora, responde imediatamente a esse tipo de ameaças. E eles sabem da gravidade dessa ameaça. Uma gravidade que toca em aspectos diplomáticos, o presidente Donald Trump dizendo que o acordo acabou, na questão militar, com ataques pesados dos dois lados, e também com esse impacto econômico, porque as empresas estão desistindo de passar pelo Estreito de Hormuz, pelo menos até ter mais clareza do que vai acontecer. Porque neste momento as cartas estão todas na mesa, tudo pode acontecer. A gente pode perfeitamente ver novos ataques de Estados Unidos e de Irã. Então o impacto econômico é muito grande, o preço do petróleo já aumentou e nós temos indicações de que essas embarcações não pretendem, pelo menos no curtíssimo prazo, voltar a passar pelo Estreito de Hormuz. Tudo isso regride muito toda a situação, inclusive do ponto de vista econômico, em relação à situação que a gente tinha depois da assinatura do acordo de paz provisório entre Estados Unidos e Irã, que agora está sim sob risco.